Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos comparar o Fiat Mobi Like-On, que é esse que está do lado direito do vídeo, tem preço sugerido de R$ 42.300, com o Fiat Uno Sporting 1.4, que é esse aí que a gente está mostrando, que tem preço sugerido de R$ 44.840. Quer dizer, o Fiat Uno Sporting 1.4 acaba sendo R$ 2.540, mais caro do que o Mobi 1.0 Like-On. Certo? Os dois são mais ou menos similares em termos de equipamentos, porém o Uno tem como vantagem ele ser maior, ele tem um comprimento externo 23 centímetros maior do que o Mobi, que é esse que a gente está mostrando, e ele tem um entre-eixos 12 centímetros maior. Aí a gente vai mostrar no interior, tem diferenças de espaço interno com vantagens para o Uno. Em termos de consumo, o Mobi 1.0 ele faz 11,9 km por litro em cidade, e o Uno com motor 1.4 faz 11,9. Agora em estrada que a diferença é que pega, tá certo? O Mobi 1.0 ele chega a 13,3 km por litro em rodovia, enquanto o Uno faz 11,8 km por litro em rodovia, que é o que acontece? O Uno adota um motor 1.4 e na realidade esse dado de consumo ele é relativo ao Uno 1.4 com a transmissão Dual Logic, que acaba impondo um consumo um pouco maior, transmissão de operação automática, né? Os dois carros são similares em termos de plataforma, e isso fica claro quando a gente olha a coluna A e a junção da coluna A com o capô dianteiro. A gente está mostrando no Mobi aí, tá vendo a coluna A do Mobi? Ela é extremamente parecida, na realidade é igual à coluna A do Uno, né? Então isso evidencia o fato de serem basicamente dois carros baseados na mesma plataforma, né? Aí embaixo vocês estão vendo o consumo com etanol. Então basicamente são dois carros muito similares, inclusive na forma com que eles se comportam ao volante, né? A grande questão é que o Uno, nessa versão Sporting, por adotar o motor 1.4, ele é mais ágil, né? E ele, contando com o câmbio Dual Logic, ele oferece um conforto maior em cidade. Evidentemente que o preço de R$ 44.840 não é do Sporting Dual Logic, é do Sporting básico, né? Se você colocar o câmbio Dual Logic no Uno, que é esse câmbio Dual Logic dá a operação automática para transmissão e realmente traz um ganho de conforto enorme em cidade, o preço dele sobe para R$ 48.466, né? Então, R$ 3.500 acima do preço do Uno 1.4 Sporting convencional. E aí a gente está mostrando o interior do Mobi 1.0 Like-On. Vocês podem ver, ele já vem com ar-condicionado, um sistema de som com conectividade Bluetooth, o volante tem comandos multifuncionais, uma diferença é o banco, que é inteiriço, enquanto no Uno a gente vai mostrar separado com imposto com cabeça separada, né? Já o espaço, que é a grande diferença do Mobi, né? O Mobi tem 12 centímetros menos de entre-eixos, então ele tem um espaço bastante limitado, né? Aí vocês estão vendo o interior do Uno, tá vendo? O espaço interno do Uno é bastante superior. Nessa versão ele já vem com ar-condicionado, com o mesmo sistema de som, volante com comandos multifuncionais, ele tem vidros elétricos nas 4 portas e a grande vantagem é a transmissão automatizada Dual Logic, que isenta o motorista de trocar as marchas, né? E aí uma outra diferença é o espaço traseiro. Realmente o Uno tem um banco com um assento maior e ele tem mais espaço para as pernas dos motoristas, correto? O porta-malas também é uma vantagem para o Uno, que ele conta com 290 litros no espaço do porta-malas, enquanto o Mobi tem 220 litros, tá certo? O Mobi tem uma caixa lá no porta-malas que é chamada de Cargo Box. Nós achamos que ficou uma solução um pouco não muito adequada, tá certo? Mas enfim, questão estética, você tem, por exemplo, o Mobi com um design mais moderno e até mais agressivo do que o próprio Uno Sporting 1.4, né? Sendo que o Uno tem um desempenho superior. Então fica uma questão um pouco estranha, né, pelo fato do Mobi ter esse visual dianteiro bastante agressivo, porém o desempenho dele, segundo a 4 rodas, por exemplo, o Mobi 1.0 faz de 0 a 100 em 17,5 segundos. Quer dizer, é um desempenho muito fraco para um carro que acabou de ser lançado. Enquanto o Uno
1.4 Sporting com a transmissão Dualogic, que essa transmissão acaba fazendo com que o carro fique um pouco mais lento, ele fez na mesma 4 rodas, também com gasolina, 15,9 segundos. Então, na realidade, ele é em torno de 1,5 segundos mais lento, mais rápido que o Mobi, tá certo? Aí a gente está mostrando o espaço traseiro do Mobi novamente. Ele não tem vidros elétricos na traseira, nem como opcional, porém na dianteira os vidros são elétricos. E a grande diferença, como a gente já falou, é com relação ao espaço interno. O espaço interno realmente do Mobi é menor, porém ele tem como vantagem o fato de, por ser 23 centímetros menor, né, em termos de comprimento, e aí novamente o interior do Uno, tá vendo? Vocês podem ver que o ar-condicionado é basicamente o mesmo, o volante é muito parecido, o sistema de som também é muito parecido, tem algumas diferenças cosméticas entre eles, né? Porém o acabamento interno do Uno acaba chamando um pouco mais a atenção, e o fato dele contar com transmissão Dualogic, ele conta também com o descansa-braço para o motorista, que é um elemento de extremo conforto. Na traseira ele conta com 3 apoios de cabeça e vidros elétricos também nas 4 portas, que é um item que não está disponível no Mobi nem como opcional, certo? Então, a grande questão é essa. O que acontece? O Uno, sendo 23 centímetros, como a gente vinha falando, né? O Uno sendo 23 centímetros maior no comprimento, ele, apesar de ser um carro compacto, com 3,77 metros, ele acaba impondo alguma dificuldade a mais em manobras, né? Porque o Mobi, com sua concepção de ser um carro urbano e tendo apenas 3,54 metros de comprimento, ele inaugurou a categoria microcar do Inmetro. Aliás, é por isso que ele conseguiu nota A, porque se ele fosse colocado na mesma categoria do Up, ele teria conseguido nota C, que o Up entra na categoria de subcompacto, tá certo? Mas aí, voltando, o Mobi tem a vantagem por ser menor, né? Então ele é mais fácil de estacionar, você consegue colocar ele em vagas realmente que no Uno não entra. Então a praticidade em uso urbano é a grande vantagem dele, porque nos demais aspectos o Uno ganha. O Uno tem mais espaço interno, ele tem um motor melhor, mais potente, o Mobi ganha também na questão de consumo. Então é isso aí, Fiat Mobi versus Fiat Uno.